Hallo Leute! Hoje, no nosso programa 20 Minuten Deutsch, eu vou falar com Isabela. Ela está se preparando para estudar na Alemanha, fazendo um cursinho para estudar na Alemanha. Tem isso, gente. Vamos ver o que ela está contando para nós. Olá, Isabela! Oi, tudo bem? Bom te ver aqui no canal 20 Minuten Deutsch. Queria muito falar com você por causa do seu caminho, da sua história. Você não fez faculdade ainda. Você está se preparando para fazer faculdade na Alemanha. Como Isso surgiu mesmo. esse plano de estudar na Alemanha? Então, eu vou ser bem sincera em dizer que não foi algo que surgiu do dia para a noite. Eu comecei a estudar alemão em 2016, se eu não me engano, porque minha mãe sempre me disse: todo mundo fala inglês, você precisa ter um diferencial. Então, eu decidi estudar alemão, né? Mas só foi lá em 2018, quando eu passei um mês em uma escola na Alemanha, em um gymnasium, que eu comecei a considerar a ideia de estudar lá. E depois que eu comecei a pesquisar mais a fundo, eu vi que era o ideal para mim. Foi isso. Chegou a fazer um mês de ginásio. Ginásio é escola, é um colegial, né? Então, porque o sistema lá na Alemanha são 3 escolas, se eu não me engano, né? Tem a Uhum. Hauptschule, a Realschule e o Gymnasium. O Uhum. Gymnasium seria a melhor de E todas. que ano você fez lá? Ou Eu em qual fiz a unidade? 10ª classe. Eu Décima, fiz a décima décima, classe. durante um mês só? Conseguiu fazer isso? Foi um mês só, né? Também, óbvio que eu não fui no período de provas, essas coisas, porque eu não queria atrapalhar os meus estudos aqui no Brasil. Então, eu falei para minha mãe: se for para ir, eu quero ficar só um mês, para não Uhum. atrapalhar nada com os meus planos aqui no Brasil. Isso te influenciou a voltar para lá para fazer faculdade? Eu já tinha ido para a Alemanha antes, mas era muito um ponto de vista como turista. Eu acho que até hoje eu tenho esse ponto de vista de turista da Alemanha, porque eu nunca morei lá por um ano, essas coisas. Então, ainda tenho esse ponto de vista, e eu falei assim: nossa, eu gostei muito daqui, eu gostei muito das pessoas. Não é surpresa que a faculdade na Alemanha é considerada uma das melhores do mundo, e então eu conversei com a minha mãe, fui pesquisar e eu falei assim: nossa, é o que eu quero. Eu acho que é o ideal para mim, especialmente para minha carreira. E aí, quando você terminou o colegial aqui no Brasil? Eu terminei ano passado. Ano passado, e agora está fazendo tipo vestibular na Alemanha. Isso. O que você acha que é a diferença desse vestibular lá? Como é a diferença entre lá e aqui? Então, o vestibular lá é o Abitur, o AB. Eu acho que a primeira diferença de todas é que o vestibular é a própria escola que vai aplicar. Uhum. E a segunda, e eu acho que mais importante diferença, é que a nota final nessa prova, é vitalícia, ou seja, você nunca mais vai precisar estudar para outro vestibular, como é o caso aqui do Uhum. Brasil. Esse vestibular, são 5 provas e elas Uhum. são baseadas nas áreas que o aluno pretende estudar na faculdade. Então, se eu Uhum. quiser estudar, por exemplo, quero estudar direito, a minha prova vai ser mais da área de humanos, quero estudar engenharia, mais de exatos, quero ser médica, Uhum. biológicas. E essas provas, que elas são em dias diferentes, não sobrecarrega o aluno, né? Uhum. Porque aqui no Brasil, você precisa fazer o vestibular cada vez que você tentar entrar numa faculdade. Você já fala assim: quero tentar, você precisa fazer um vestibular. Uhum. E são todas as matérias, né? Isso que é um grande problema para mim. Claro que você tem várias chances aqui no Brasil, porque o AB é só uma vez, você fez uma vez e é isso, Uhum. mas aqui no Brasil você tem várias chances. Uhum. E também sobrecarrega muito o aluno, são 6 horas em um dia só, sabe? De todas Uhum. as coisas que você estuda na sua vida. Quais matérias você não precisa mais estudar lá? Porque você escolheu um curso específico ou alguma coisa específica e não vai poder eliminar algumas coisas. Eu estou fazendo o chamado curso M, né? O MPOS, que é para quem quer estudar medicina ou alguma coisa da área de biológicas, medicina veterinária, Uhum. odonto. Uhum. E eu tenho aula de biologia, eu tenho aula de matemática, física, química e alemão, porque alemão não tem como você se livrar, você tem que fazer Sim. alemão de qualquer jeito. Então, coisas como física, história, tudo isso não precisa mais. E isso, se Deus quiser, nunca mais preciso decorar a matéria de história. Desde quando, então, você está fazendo esse Studienkolleg, esse cursinho para o vestibular? Eu comecei em março e eu ainda estou fazendo, vai até o final do ano. Você está aqui no Brasil, né? Você está sentado no seu quarto, imagino eu, lá no Brasil, aqui no Brasil, e o seu curso rola na Alemanha. Tudo à distância, tá, como está isso?
Olha, no início estava muito difícil porque as aulas são síncronas, ou seja, é tudo no mesmo horário. Então, se a aula Uhum. deles começa às 8 horas, não vai ter uma gravação para assistir depois. Então, eu Uhum. tive que me adaptar muito em relação a isso, porque eu sempre gostei de dormir tarde, dormir bastante, e eu acabei tendo que mudar isso. Estou acordando aqui às 3 horas da manhã para assistir no mesmo momento, mas vai valer a pena, sabe? Tem Uhum. aquela frase em alemão: o pássaro que acorda cedo consegue a minhoca, alguma coisa assim. Der Certo. frühe Vogel fängt den Wurm. Muito bem. E na sua turma lá, como são lá? Pessoas do mundo inteiro? São pessoas do mundo inteiro, especialmente da região da Índia, também Oriente Médio, essa daí é a Uhum. maioria. Tem outros dois brasileiros, inclusive, no Uhum. curso. E também tem, inclusive, alemães que moraram fora da Alemanha e não terminaram a escola na Alemanha. Tem tudo quanto é gente. E também de todas as idades. Só pessoas que não terminaram, não fizeram escola na Alemanha podem entrar nesse curso? Isso, porque para você estudar na Alemanha, você precisa ter um certificado reconhecido, certificado de ensino médio, certificado que você terminou a escola. Uhum. E tem países, vamos dizer assim, não bate com o currículo deles, a matriz curricular. Então, é necessário pessoas desses países que querem sair da escola e já fazer a faculdade lá, é necessário fazer esse curso, esse Student College. Mas também tem outras alternativas. Quais são os outros? Eu acho que a primeira, se você fizer um ano de faculdade aqui no Brasil, você pode depois transferir para lá. Mas se eu não me engano, daí você começaria do zero. Começaria do zero o curso inteiro para poder equivaler. E você também precisa falar alemão, tem isso. A outra, se você já tiver uma graduação aqui no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, você já pode começar lá outra faculdade, porque daí a sua graduação seria o seu certificado de ensino médio, sabe? Que eu sei, né, para entrar na faculdade direto, você estudando aqui no Brasil já há um ano, você já tem que ter o C1 para fazer a transferência ou para começar a ingressar num curso lá na mesma área, né? E, Isso. ou você vai direto e faz um ano. É um ano o seu Student College? O Student College pode ser de 6 meses a um ano, depende muito de qual você está falando. E também, se os seus professores chegarem e falarem assim: olha, você já está apto para fazer a prova, você pode tentar fazer a prova antes, 6 meses antes, é o que acontece. Eu acho melhor fazer um ano, porque também para se acostumar com a língua, né? Uhum. Porque alemão de universidade, eles não vão ficar esperando você anotar e entender na sua cabeça o que significa. Então, você tem que Tá. captar bem rápido. E o custo desse cursinho, desse Student College? Então, tem dois tipos, né, de Student College. Tem o privado e tem o público. O privado você vai ter que pagar uma taxa, varia também de estado para estado e também a duração que você quer. Se você quiser 6 meses, porque os privados eles oferecem isso daí, se você quer um de 6 meses ou se você quer um de 12 meses. Uhum. Daí vai depender muito também da duração, então o preço varia. Eu acho que o privado, 6 meses são 3.000 euros, né? Não é barato. Também tem o público, né? Que é outra alternativa. O Uhum. público, daí você não paga nada. Você vai ter que pagar, óbvio, moradia, seguro-saúde, alimentação, essas coisas. Porque eu não tô lá, então eu não tô tendo esses gastos, né? Tô aqui Sim. em casa. Mas eu conversei com uma amiga que já tá lá fazendo universidade e ela me falou que ela gastava cerca de 7.000 euros. Não, ai, perdão, 700 euros, 700 700 euros. euros. Eu achei que também que 7.000 euros é talvez o ano inteiro, se você é econômico, vai também. Mas se fosse 700 euros por mês para morar, comer, transporte público, né? E Tudo algumas isso. taxas, sim, saúde, telefone. Exato. Também varia muito de região para região. Se você fizer o Student College de Munique, Munique é uma das cidades mais caras da Alemanha. A moradia vai ser muito cara. Uhum. Mas também tem os tipos de moradia. Tem como você morar em Wohngemeinschaft, que seria comunidades de moradia, não sei a tradução, seriam como, É, acho que repúblicas aqui no Brasil, como se república fosse mesmo. república. Mas se você quiser um apartamento de um quarto, por exemplo, só para você, daí óbvio que vai sair mais caro. Então depende muito disso. E aí você já tem que definir agora em que faculdade, que universidade você quer estudar, ou em que momento você tem que decidir? Eu não preciso decidir isso nesse momento, né? Eu tenho que saber que área eu quero fazer.
Se eu falar assim, eu quero trabalhar na área de exatas, então eu preciso ir para tal curso, que é o curso T. Se eu quiser estudar na área de biológicas, é o curso M. A área de humanas, eu acho que é o curso G. Então, depende muito disso, porque o Student College é dividido por área. E daí, no final, você vai fazer a prova só dessas áreas. É isso que vai depender, e depois você vai fazer essa prova, e você vai fazer a prova final, que é o FSP, Feststellungsprüfung. Isso. E quando você fizer essa prova, quando você concluir essa prova, tiver a sua nota, daí você só vai mandando a sua nota para as universidades, como se fosse o Enem, né? Hum. Aqui, o SISU, porque daí você recebe a nota do Enem e você coloca a sua nota no SISU e vai jogando nas universidades para ver onde você entra. Então, acho que seria um processo muito semelhante. Então, a candidatura para as universidades é só entrar no site deles, colocar seus dados aí, deixa o sistema contar a sua pontuação, né? Suas chances para entrar, né? Claro que também não é só a nota da prova, né? Você precisa mandar suas notas aqui no ensino médio, né? O seu boletim? Acho que é boletim. Uhum. O boletim do ensino médio, você precisa enviar também certificado de língua alemã, você precisa ter um certificado. Uhum. Se eu não me engano, eu acho que o B2 é o suficiente, mas não tenho certeza agora, acho que o C1 talvez seja até melhor. Para quê? Para entrar no cursinho ou Não, para na entrar na universidade. Ah, C1, né? É C1. C1. Para o curso, que o B2 é o suficiente. Isso. Mas quanto aos preços, eu acho que também vale muito a pena falar que Hum. quando você entra na universidade, você precisa pagar uma taxa de contribuição, né? Como é uma universidade pública, eles precisam também de dinheiro para ter o melhor do laboratório, ter um bom banheiro, ter papel no banheiro. Então, eles precisam dessa taxa de contribuição de cada aluno. Se eu não me engano, são 120 euros, mais ou menos 200 euros, seja você estrangeiro ou não. Só que no estado de Baden-Württemberg, se você não tem cidadania alemã ou europeia, você precisa pagar uma taxa semestral, acho que de 1.200 a 1.600 euros por semestre essa taxa. Sim. Baden-Württemberg, onde tem, né, o Stuttgart, né, como grande cidade bem conhecida, estado mais caro, que exige mais contribuição, realmente R$ 1.500, euros por semestre é normal. Nos outros estados, eu acho que você já pesquisou, não tem estados que não passa de 500 euros por mês, né? No máximo, do máximo, 500 euros por semestre. Por semestre. Então, vocês Então, podem escolher, né? Você pode escolher ou ir para o norte da Alemanha, que normalmente é mais barato, norte, do que ficar no sul. No sul da Alemanha é um pouquinho mais caro mesmo. eu acho que eu vou provavelmente para o norte, porque eu não tenho cidadania europeia. Eu sei que Uhum, tem muitos brasileiros que têm, e se tiver, vale muito a pena colocar a mão nisso. Eu não tenho cidadania europeia, uhum. então eu provavelmente vou para outro estado, porque as universidades também são boas nos outros estados, e já morando fora do Brasil já é caro, né? A cotação do euro hoje também não ajuda um pouco, nada, né? Exatamente nessa questão de pagar, né? Seus pais têm Sim. que ajudar nessa parte de pagar. Às vezes os pais não têm sempre as condições, né? E como você pode se virar não recebendo patrocínio, por exemplo, estudando na Alemanha? Você já pensou nisso? Eu já pensei várias vezes, né? Eu penso muito, inclusive, em arranjar um emprego já, né? Quando eu estiver lá, porque durante o Student College você não pode, o governo não deixa você trabalhar, porque eles falam, se você está tentando aqui, a gente está te dando essa oportunidade, então você tem que aproveitar. O seu foco agora é o estudo. Eu tenho certeza que eu vou arranjar um emprego, mesmo sem, sabe, eu não recebendo muito, é pelo menos de alguma coisa. Tem como eu ajudar os meus pais? Você já sabe como funciona lá, né? Aí, Sim, trabalhando lá, você consegue trabalhar meio período, né? Acho, meio né? período. Meio período ou só nas férias da faculdade, que são no mínimo 4 meses de férias que você vai ter, Uhum. né? Quando você estuda. Então, 4 meses direto também ajuda muito para você fazer uma reserva para os outros meses.
E eu acho que tem que também aproveitar que com esse negócio de pandemia, a gente viu que com home office tudo é possível, né? Tem gente que consegue trabalhar de casa, claro que tem gente que não consegue, mas as pessoas que conseguem, acho que podem tirar vantagem disso. Inclusive, eu quero um pouquinho de dinheiro extra. O que você pode fazer? Eu sei falar alemão. Você vai estar falando alemão se você está fazendo universidade lá. Então, eu posso dar aula para o pessoal aqui do Brasil online de alemão. É uma ideia, né? Warum nicht, né? Quem sabe na própria Wunderwelt A, né? Você consegue depois dar aula, né? Já aprendeu Genau. agora, sua reta final foi aqui, então vamos conversar depois, Isabela, sobre isso. Agora, né, se começou, tá dando tudo certo, ou você já pensou, deveria ter feito alguma coisa diferente no meu curso, no meu preparo aí? Eu não tenho arrependimentos das coisas que eu fiz, eu tenho arrependimento das coisas que eu não fiz, porque tudo que eu faço vai me levar para onde eu, sabe, para o meu destino, vamos dizer assim. Tá. Então, se eu estou fazendo Student College, eu vou aprender algo disso. Então, não está sendo, eu não estou gastando meu tempo, eu acho que eu posso dizer. Eu não estou, claro, é difícil, mas eu estou aprendendo um monte de coisa, não só matéria, não só como melhorar meu alemão, mas também algo muito de autodisciplina e valorizar muito o estudo, né? Porque se eu estou tendo essa oportunidade, convenhamos que também não é todo mundo no Brasil que tem a oportunidade de estar fazendo um cursinho desse para estudar na Alemanha. Eu sei que tudo isso vai me levar para o lugar onde um dia eu devo estar, sabe? Sim. É isso que eu acho. Né? Você daria algumas dicas para os outros brasileiros que querem fazer faculdade na Alemanha? Eu acho que o mais importante de tudo é atingir um bom nível no alemão, porque embora eu, quando comecei o meu Student College, eu já tinha um bom nível de alemão, não é a mesma coisa, porque a gente está escutando um professor falar sem parar, sem explicar o que significa a palavra. Então, eu tive um pouco de dificuldade isso no início, né? Mesmo conseguindo falar alemão bem, conseguindo entender, mas eu sempre precisava parar para pensar: ué, mas o que significa isso? Nossa, eu não estou entendendo o contexto, o que é isso? Mas depois você vai pegando o jeito. Mas eu acho que, sabe, seria um bom começo, tendo um bom nível de alemão, sabe? Pelo menos B2, porque eu vejo alguns colegas que estavam no nível A2, B1, não são níveis ruins, porque a gente está aprendendo outra língua completamente diferente, mas eu acho que não foi o suficiente, inclusive ele acabou desistindo, porque não estava conseguindo acompanhar, porque o professor está falando rápido, e são professores universitários a maior parte, então eles tendem a falar rápido, e alguns professores têm dialeto, e quem estuda alemão sabe que dialeto é muito difícil às vezes de entender, os Schwäbisch, Uhum. para mim é difícil, né, pelo menos. Então, eu acho que é isso que eu diria para as pessoas. E agora, né, você está só aqui no Brasil, e quando você vai para lá? Então, o meu Student College, não sei quanto aos outros, ele por enquanto está online. Uhum. E para entrar na Alemanha, precisa ou estar presencial ou estar híbrido. Porque é aquela coisa, para que você vai, sabe, vir de um país que está numa zona de risco, se você pode fazer online? E, então, eu não tenho, eu acho que talvez em outubro eu consiga ir, mas a gente tem que ver, né? Uhum. Então, e agora a distância, o que você já aprendeu legal sobre a região onde tem o seu Studienkolleg fica em Karlsruhe. Karlsruhe, sul da Alemanha. O que você já aprendeu através desse Studienkolleg sobre a região e sobre a vida lá na Universidade de Karlsruhe? O que é claro que eu não tive a experiência, né, de estar na cidade, conhecer as pessoas, mas eu achei as pessoas muito simpáticas, sabe? Os professores são da região, então eles são muito simpáticos. Não vou negar que eu tive também um pouco de choque, porque alguns professores são muito diretos, né? Então, eles falam e para mim, sabe, tinha parecido algo grosso mesmo não sendo, mas daí eu fui aprendendo, sabe, também a entender que os alemães não são apenas os alemães que eu conheci em 2018, os alemães da minha idade. Então, são também pessoas mais velhas, são pessoas que têm mentalidades diferentes, mas eu acho que é isso que também me deixou, sabe, muito animada. Não é aquele alemão estereotipado
estereotipado, gosto de cerveja, fico de cara fechada. Não é assim. As pessoas, sabe, não são assim. Elas entendem o que você está fazendo e elas valorizam muito. É isso que eu entendi, isso que eu aprendi, porque eles são assim, nossa, vocês estão tentando estudar aqui num país com uma língua difícil e estão começando do zero, porque também pode ser difícil para algumas pessoas começar de novo, né? Recomeçar tudo que já tinha aprendido. Então, eu acho que é isso. As pessoas valorizam muito a sua história, né? De onde você está vindo e como você está como está a sua perseverança. E quando vai ser a sua prova? Sua Feststellungsprüfung? Janeiro. Janeiro. Então, até lá, nossa, tem bastante tempo para frente ainda, né? Graças a Deus. Tem tempo suficiente para estudar. Até lá, então, olha aqui, não assim, aqui faz não, faz assim, né? Torço para você, Daumen Daumen drücken, torço muito para você que corre tudo bem, que você aprende tudo que você tem que aprender, para você passa bem na prova e tem escolhe uma boa faculdade depois, tá bom? Alles Gute, Isabela. Muito obrigado. Gleichfalls. Adorei a nossa conversa. Tchau, tchau. Ebenso. Tschüss. Esta foi a experiência da Isabela, na verdade, que não terminou ainda, de estudar na Alemanha e espero que serve para vocês como uma boa inspiração de traçar os seus próprios caminhos. E se você gostou deste programa, dê um like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Na Wunderwelt A, alemão é para todos. Bis bald. Tschüss.